Então vamos lá, vamos fazer a questão 3 da lista. Vocês vão encontrar essa lista, o link para ela na descrição do vídeo, beleza? Essa questão diz o seguinte, ó, a gente tem um quadrado, o lado é o quê? Dá uma olhadinha lá. Um lado A, e tem 4 cargas nele. A carga 1 e a carga 3 são iguais, e a carga 3 e a carga 4, e a 1 e 4 são iguais, e a 2 e 3 são iguais, certo? Com a carga mais Q, ou com a carga Qzão, e essa com a carga Qzinho. E ele pergunta o seguinte, ó, qual deve ser a razão entre essas cargas para que a força em 1 e em 4 sejam nula? Então ele quer a razão entre as cargas para que a força se anule tanto nesse ponto quanto nesse ponto. Veja, basta calcular em um deles. Por quê? Porque são quadrados, se eu girar vai dar no mesmo. Então eu vou calcular nesse ponto aqui, no ponto 4, quais forças estão atuando. Beleza? Então quais são as forças que atuam aqui no ponto 4? Se eu pegar aqui o ponto 4, eu vou ter uma força devida a Qzão, que é contrária a ela. Beleza? Observem. Qzinho e Qzinho tem mesmo sinal. É carga igual. Então eu vou ter uma carga, uma força desse tipo. Uma força em 4 devida a 1. Beleza? Isso, por ser um quadrado, vai fazer um ângulo de quanto aqui? 45 graus. Isso aqui é o eixo Y, isso aqui é o eixo X. Esse ângulo é de 45. Beleza? Porque isso é um quadrado. Quais forças mais ele vai sentir? Se essa carga tiver mesmo sinal que essa carga, então a força vai ser repulsiva. Vai ter uma força para frente, essa daqui também vai ter uma força para baixo. Portanto, a conclusão é que elas têm que ter cargas opostas, senão nunca se anularia nesse ponto. Logo, elas devem ter cargas opostas e a força que 4 recebe de 3 tem que ser assim. F4,3, F4,2. Beleza? Essas são as 3 forças que vão atuar nessa partícula e de modo análogo vão atuar nessa também, se eu pudesse girar. Certo? A intensidade é a mesma. Bom, como é que eu faço para garantir que ela seja zero? Eu vou fazer um somatório das forças em x e em y. Esse problema é completamente simétrico, porque o módulo dessa força é igual ao módulo dessa força. A componente dessa força em x é igual à componente dela em y. Portanto, tanto faz fazer em x ou em y, vai dar o mesmo resultado. Porque esse cara é um quadrado. Se não fosse um quadrado, eu teria que fazer a resultante em x, fazer a resultante em y, dariam 2 respostas diferentes. Mas como é um quadrado, se eu projeto esse cara aqui em x, o valor desse módulo é igual à projeção em y. É igual, porque esse é 45 graus. Assim como o módulo dessa força é igual ao módulo dessa força, porque as cargas e as distâncias são todas as mesmas. Portanto, basta eu fazer o somatório das forças em x ou em y. Eu vou escolher x. Somatório das forças em x. Quais forças estão atuando em x? F4,1 cosseno de 45, positivo. E eu tenho F4,3. Beleza? Eu tenho F4,3. Bom, na verdade eu não sei para onde ela aponta, eu poderia colocar mais F4,3 igual a 0. E depois eu ia chegar à conclusão que era negativo. Vamos fazer assim, em módulo, somar as duas, eu não sei quem é positivo e quem é negativo, e depois o resultado vai sair naturalmente o sinal negativo. Certo? Então vai ficar como? Quem é F4,1? F4,1, quem é? Vai ser... Observe que isso é um quadrado. Se isso é um quadrado, de lado A, quanto é que vale a diagonal? Quanto? A raiz de 2. A quadrado mais A quadrado, raiz. Então dá A raiz de 2. Então quem é F4,1? K, Qzinho, é Qzinho aqui, né? Vezes ele mesmo, quadrado, sobre a distância ao quadrado, A raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 sobre 2. Essa é a força, a componente da força na direção x, respectivo à força F4,1. Beleza? Quem é F4,3? K, Qzinho, sobre a distância ao quadrado, igual a 0. Veja que eu estou colocando mais aqui, que eu estou supondo que eu não sei para onde ela aponta. Para isso sair naturalmente. Certo? Cancela o que dá para cancelar. Então, Kzão vai embora. Qzinho aqui vai embora, o A também, mas por enquanto guarda ele. Vai ficar um Q, raiz de 2, sobre, isso é um 2 vezes 2, 4, A quadrado, mais Qzão sobre A quadrado igual a 0. O que é que eu tenho? Vai embora ao quadrado. Eu tenho que menos Qzão é igual a raiz de 2 sobre 4 Qzinho. Então, Qzão sobre Qzinho é igual a menos raiz de 2 sobre 4
Essa é a resposta. Certo? Isso vai dar... Quanto é que isso dá? Menos 2. Menos 2, tá estranho. Porque raiz é um número pequeno sobre 4. Isso está estranho. Isso tem que ser... O desenho está trocado, não está não? Olha se esse desenho mesmo está trocado. Está trocado o desenho, não é isso, não é o desenho que está trocado aqui, ó. Isso é quezão. Bonito. Isso é quezão, isso é quezinho. Pronto, fazendo então... Só muda o resto. Só muda isso aqui, ó. 4,1 é quezão quadrado. E isso muda, tá certo. Então isso aqui é um quezão. O que cortou não foi isso. O que cortou foi isso. Isso é um quezinho. Ficou então... Quezão. Quezinho. E inverte. Quezinho. Quezão. Então, quezão sobre quezinho é igual a menos 4 sobre raiz de 2. Isso dá menos 2,83. Beleza? Veja. Diga. Não? Somatório das forças em X deu isso. Se eu fizer o somatório das forças em Y, dá a mesma coisa. O que isso quer dizer? Que se a razão entre essas cargas for menos 2,83 e elas forem de sinais opostos, essa carga e essa, a 1 e a 4, vão experimentar força nula. Beleza? É essa a pergunta. Ou seja, nessa configuração de quadrado, essas duas cargas aqui vão experimentar força nula pelo fato de que essa razão da carga deu menos 2,83. Tranquilo? A letra B pergunta o seguinte, ó. Qual deve ser a razão das cargas para que 3 e 2 experimentem força nula? Aí eu vou ter que fazer essa mesma lógica para a carga Q2 e Q3, ou uma delas, porque tanto faz, pela simetria do problema, e resolver um somatório de X ou um somatório de Y. Tá claro? Vamos fazer isso? Vocês estão copiando ou como é? Estou copiando isso aqui? Posso apagar? Vai lá. Pronto? Vamos lá então. Na letra, isso é a letra A, portanto. Ele quer que as forças aqui sejam nulas, portanto, qual deve ser a carga? A carga deve ser aquela, a razão entre cargas. Na letra B, eu vou fazer a mesma lógica, só que agora pegando um dos pontos. Eu posso pegar o ponto 2, por exemplo. Se eu pego o ponto 2... Agora eu pego esse ponto, ó, ponto 2. Tanto faz pegar o 2 ou o 3. Então, pegando o ponto 2, quais forças atuam sobre ele? Eu vou ter uma força Qzinho repulsiva, fazendo um ângulo de 45 horizontal. Vou chamar F, que 2 cm devido a 3. Eu tenho uma força carga oposta, então atrai para baixo, F2 devido a 4. E para esquerda, F2 devido a 1. Observe como é a configuração. Seria a mesma coisa se eu estivesse aqui, certo? Só que para a direita para cima. A mesma configuração. Vou fazer somatório de Y. Vamos diferenciar. Tanto faz nesse caso, porque essas componentes são todas iguais. Essa componente aqui, X ou Y, é igual. O módulo dessa é igual ao módulo dessa. Então, daria o mesmo resultado. Vocês podem verificar isso. Somatório da força em Y. Então, eu tenho F2, 3... seno de 45, mais F2, 4, isso tem que ser igual a zero. Eu estou colocando um mais e não um menos, porque eu quero que o sinal de menos saia naturalmente. Então, quem é F2, 3? F2, 3 é a força que esse cara sente. Então vai ser K, Qzinho quadrado, sobre o quadrado da distância, vezes raiz de 2 sobre 2, mais quem é F2, 4? F2, 4 é a força de Qzão sobre Qzinho. Então, F, K,
Qzão, Qzinho sobre A quadrado igual a zero. O que é que eu tiro daqui? Vai embora o K, vai embora o Qzinho, até o A2 vai embora, né? Vai embora. Então vai ficar Q raiz de 2 sobre 4, que esse aqui é raiz de 2 ao quadrado, mais Qzinho igual a zero. Vai passar para o lado de lá, então eu vou ter Qzão é igual a menos Qzinho raiz de 2 sobre 4. Qzão sobre Qzinho é igual a menos raiz de 2 sobre 4. Isso dá? Não. Isso é um número pequeno. Deve ser menos 0,35. É isso mesmo, professor. É isso. Menos 0,35. Então a razão entre as cargas para que essas forças sentidas por essas cargas Qzinho sejam nulas é menos 0,35. E a outra razão de menos 2,83. Se elas não são iguais, a implicação disso é que esse sistema não fica em equilíbrio. Não tem razão entre cargas que exista para que esse sistema, todas as cargas sintam força zero. Beleza? Para força zero, então esse resultado tem que ser igual ao outro. Teria que ser igual ao outro. Porque aí o que isso implicaria? Que existiria uma combinação de cargas nas quais eu colocasse e o sistema ficaria em equilíbrio. Como não existe, então esse sistema não fica em equilíbrio. Tranquilo? Beleza?